Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a segunda parte da aula de democracia. Pessoal, aula passada nós falamos aí sobre a democracia. Eu terminei falando aí para vocês sobre a questão da democracia, uma diferença entre o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, né? Isso não quer dizer que a democracia seja perfeita nos Estados Unidos. Inclusive é importante salientar que eles têm uma abstenção muito grande na questão do voto aí para presidente, por exemplo, né? Talvez esse ano a situação seja um pouco diferente, mas nas eleições passadas, somente 55%, né, dos eleitores americanos acabaram votando. Foi lá em 2016, né? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre outros aspectos importantes aí para a democracia, inclusive diferenciando a democracia da ditadura. Pessoal, democracia versus ditadura, isso aqui é um tema importante porque existem muitas confusões a respeito aí do que é democracia e quais as suas diferenças em relação à ditadura. Então a democracia, eu falei na aula passada para vocês aí que ela vem desde a antiguidade, né, desde a Grécia. Existem diferenças entre a democracia na Grécia e a democracia atual. Então a democracia na Grécia era uma democracia direta, enquanto a democracia atual, na maior parte dos países, é representativa, né? Então a democracia, pessoal, tem a questão também de, às vezes, ser uma democracia participativa. Isso acontece menos, né? Acontece mais na Suíça, onde as pessoas elas participam através de plebiscitos, praticamente 3 a 4 vezes por ano, né? Então é uma participação muito maior do que o que acontece no nosso país e nas demais democracias, por exemplo, né? Pessoal, a questão aqui é o seguinte, né? Que muitas vezes se confunde, né? Se reduz a questão da diferença entre democracia e ditadura na questão das eleições. E só isso não basta para você diferenciar democracia e ditadura. Por quê? Dentro de uma ditadura podem acontecer eleições também, mas que vão ser controladas, né? Elas vão ser vigiadas. Pode acontecer essas eleições porque muitas vezes elas não vão mexer com o poder principal instalado. Muitas vezes até mesmo no grupo ditatorial, ou seja, no grupo ali que está colocado, né, que tomou o poder, pode acontecer deles se revezarem entre si, fazerem eleições entre eles mesmos. Isso pode acontecer, eles podem fazer escolhas entre si. Então é importante que nós tenhamos em mente aí alguns critérios para estabelecer a diferença entre democracia e ditadura. Primeira coisa, pessoal, é que numa democracia existe uma liberdade de expressão e de imprensa, né? É praticamente ilimitada. Então a questão é de quanto mais a liberdade de imprensa e expressão existe, maior é a democracia naquele país. Então se existe censura, por exemplo, se a imprensa não pode dizer tudo porque o poder instalado não quer que ela diga, então isso é censura. Os indivíduos não são ali possibilitados a expressar as suas ideias de forma livre, então também há censura aí. Então não é democracia aí nesse sentido da liberdade de expressão e imprensa, tá? Então, claro, poder manifestar a sua opinião, a sua expressão, não quer dizer que você está livre para dizer qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se você disser algo que é uma calúnia, que é uma difamação, que é uma injúria, você vai responder por isso. E o Poder Judiciário para apurar esse aspecto. Voto é importante, né? Mas ele é importante no sentido de promover a maior elegibilidade política possível. O que quer dizer? Que o Poder Executivo e Legislativo têm ali a possibilidade de realmente serem modificados quando os cidadãos querem, né? Então, o que acontece numa ditadura, por exemplo, é que muitas vezes há a eleição, só que para o mesmo grupo político, né? Então, às vezes é o mesmo partido, ele está promovendo eleições, mas aquele grupo político não vai sair do poder, porque o que acontece é que as eleições são controladas para eleger alguém daquele grupo político, né? Então, numa democracia, há pluralidade aí de visões, de tendências políticas, então há a possibilidade de que os indivíduos escolham entre diversas tendências políticas. Então, por isso, a democracia se caracteriza, aí, claro que a gente está falando aqui no âmbito ideal, como a maior possibilidade de você eleger políticos de tendências diferentes. Um outro aspecto que marca a diferença entre ditadura e democracia é a maior liberdade possível para a associação política. Então, que o sujeito não seja proibido de se associar a qualquer grupo político que ele queira, né? Claro, sempre lembrando ali da questão dos limites, né? Porque se há um grupo político, por exemplo, que ameaça a existência dos cidadãos, né? Se há um grupo político que promove ali a própria destruição das instituições, né? E da própria democracia, então já é outra questão, né? Mas a questão aí é a liberdade, né, de você poder se associar ao grupo político que você queira. E acesso à informação também é importantíssimo, né? Porque uma característica das ditaduras é esconder informações, né? Então,
informações ali que podem muitas vezes abalar o seu poder, né? Às vezes é algum crime que algum desses líderes ditatoriais cometeu. Então, o acesso à informação é importantíssimo também para caracterizar uma democracia. Então, se também há censura às informações, né? Se há impedimento aí da livre circulação das informações, então também se caracteriza aí por uma ditadura. As eleições, elas realmente têm ali que expressar a vontade dos cidadãos, né? Então, ela não pode ser manipulada, né? Então, nós temos exemplos aí na história do Brasil sobre isso, né? A questão lá da época em que se pressionava as pessoas a votarem no candidato X, porque aquele candidato X era mais forte em determinada região do país, né? Então, às vezes aí é manipulação na contagem dos votos. Então, isso tudo é um grande problema, né? Só a democracia no Brasil é um assunto bem delicado, por quê? Porque em muitos momentos a democracia no Brasil foi cerceada, né? Então, se a gente pensar na proclamação da República em 1889, logo em seguida nós já temos aí governos militares, né? Então, o governo do Marechal Deodoro, nós tivemos o governo do Floriano Peixoto, e aí depois é que começa-se ali, em teoria, uma democracia. Só que o problema era a participação popular não era grande, né? Então, basicamente, pessoal, porque durante décadas aí, desde a proclamação da República, os analfabetos não votaram, né? Então, uma minoria da população brasileira votou. Então, isso foi mudando aos poucos, né? E só realmente em 1988 é que se tem uma Constituição que permite o voto dos analfabetos. É um dos pontos, porque as mulheres, por exemplo, só foram começar a votar, na sua maioria de fato, a partir dos anos 30, né, a partir de 1934, mas efetivamente mesmo a partir de 1946. Então, isso também é um dos entraves aí para que exista realmente aí a participação democrática no Brasil. O aspecto do próprio poder, então, por exemplo, se a gente pensar, além dos governos militares que nós tivemos no início da República, né, lá no fim do século XIX, nós tivemos também em 1930 o golpe do Getúlio Vargas, que se manteve no poder até 45, no meio houve ali um período constitucional, que foi de 1934 até 37, mas em 37 houve o golpe do Estado Novo. Então isso também foi um entrave para a democracia. Nós tivemos a democracia de 46 até 64, mas em 64 nós tivemos um novo golpe aí, que foi o golpe civil-militar. Aí, pessoal, só em 85 o Brasil voltou a ser uma democracia ainda de forma indireta, né? Porque o Sarney, por exemplo, assumiu a presidência não eleito pelo povo brasileiro, ele foi eleito pelo colégio eleitoral ali, onde houve uma disputa entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo Neves venceu, só que Tancredo Neves teve que ser afastado do poder aí pouco tempo depois de vencer as eleições, e aí o Sarney foi realmente aí o primeiro presidente do Brasil aí após a ditadura, né? Mas eleito aí de forma indireta, como eu já disse. Desde então, pessoal, o Brasil tem tido aí governos eleitos democraticamente, né? A questão da participação no voto, por exemplo, você tem aí o maior número aí de participantes, né? Porque nós temos aí os indígenas, nós temos as mulheres, nós temos os analfabetos, nós temos aí a maior parte das camadas aí participando das votações, por exemplo. Por enquanto é isso daqui. A aula que vem a gente continua. Obrigado e até a próxima.